Olá, sou a professora Patrícia e na nossa aula de História de hoje vamos falar sobre o tema folclore. Com certeza todos vocês já ouviram falar sobre o folclore, mas vamos entender melhor o que é, como surgiu, se ele existe em vários outros lugares ou só aqui no Brasil. Vamos lá então. O Brasil é um país bastante extenso, muito grande. E devido a isso, possui uma enorme variedade cultural, muitas partes do Brasil, cada um com uma cultura diferente, um jeito diferente de se expressar, danças, falas, cada parte do Brasil tem a sua individualidade. Muitos de vocês provavelmente já ouviram falar de folclore. E em nossa aula de hoje vamos falar um pouco mais da história desse termo. O que significa o folclore? Mas você sabe o que é folclore? Folclore é o que conhecemos como manifestações da cultura popular que formam a identidade social de um povo. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre esse termo, cultura popular. Isso é importante para o folclore. O folclore é caracterizado pela cultura popular de toda uma sociedade. As representações são formadas por costumes, tradições que são transmitidas de geração em geração. Geralmente, o folclore são essas vivências que a gente tem no dia a dia. E isso é passado de uma geração para outra. A gente aprende com os nossos avós, e eles aprendem com os avós e os pais deles e assim por diante. É uma vivência social. Vamos ver um pouquinho mais? Em 1846, a palavra folclore, em inglês, foi inventada. É a junção de folk, na verdade, povo popular, com lore, cultura, saber. O significado da palavra, segundo o seu criador, era saber tradicional de um povo. Então, tudo que aquele povo trazia, tudo que aquele povo demonstrava, isso gerava um saber, gerava um conhecimento. Então, esse é o folclore. Vocês conseguiram perceber que, olha lá, ele foi criado lá, na verdade, outras partes do mundo também têm o seu folclore. Cada região apresenta um folclore diferente. As manifestações folclóricas dão-se basicamente por meio de mitos, contos, músicas, danças, crendices. A gente vai falar um pouquinho jogos, brincadeiras, festas populares, entre vários outros. São partes importantes da cultura de um povo, por isso devem ser preservados. Então, o folclore, muitas vezes, antigamente, as pessoas não preservavam, não estudavam sobre o folclore e ele não tinha essa importância que ele tem hoje. Mas começaram a perceber que era uma parte muito rica, era uma parte muito importante da vivência de um povo e que precisava ter essa importância que ele tem hoje. Então, você sabia que o folclore tem uma data? O Dia do Folclore é celebrado internacionalmente, tá? Em todas as partes do mundo, inclusive no Brasil, no dia 22 de agosto, é o Dia do Folclore. O objetivo de comemorar essa data é incentivar o estudo na área, assim como garantir a preservação do patrimônio folclórico do Brasil. Então, é importante a gente preservar, a gente manter essa cultura chamada folclore. O folclore, naturalmente, não é um elemento presente em um lugar específico, mas é algo manifestado por todas as culturas, pois todas elas têm o seu conjunto de crendices, de mitos, de tradições, de personagens que compõem o seu próprio saber popular. Então, isso é importante, cada um tem um folclore diferente. O folclore brasileiro é resultado, como que ele surgiu? Da mistura de elementos da cultura europeia, como também da cultura de povos africanos
e dos povos indígenas. Então, houve uma mistura de várias culturas e a gente formou assim o folclore brasileiro. Sendo assim, houve uma fusão de elementos de diferentes culturas. Olha aí, o Brasil é muito grande, muito extenso, então ele teve influência de várias partes para se formar um folclore brasileiro. Então vamos falar um pouquinho da dança, como que a dança se caracteriza no folclore, como que ela aparece. As danças folclóricas brasileiras estão ligadas a lendas, fatos históricos, festas típicas e brincadeiras curtidas ao som de músicas muito animadas. Geralmente as danças folclóricas elas são muito animadas. Exemplo de danças folclóricas, a gente tem o maracatu, o samba de roda, a catira, quadrilha. Algumas a gente já conhece, outras a gente talvez não conheça aqui na nossa região, mas em outra parte do Brasil ela é muito importante. Então, cada região tem a sua parte cultural. Então, vamos falar um pouquinho do frevo. Eu vou sempre citar uma das partes importantes. O frevo, este estilo pernambucano de carnaval, é uma espécie de marchinha muito acelerada, muito rápida, que ao contrário de outras músicas de carnaval, ela não possui letra, é só o som, é só a música, não tem letra. As pessoas se enfeitam muito, as roupas são muito coloridas e geralmente eles usam uma sombrinha para fazer essa dança. É muito lindo de ver. Já as brincadeiras, o que a gente pode falar das brincadeiras folclóricas? As brincadeiras folclóricas, também conhecidas como brincadeiras de rua ou tradicionais, são jogos que nasceram na cultura popular. Ah, mas o que será essas brincadeiras? Como que a gente encontra? Onde que elas acontecem? Vocês vão ver. Olha só, as brincadeiras mais comuns do folclore brasileiro são pega-pega, peão, lançar o peão, bola de gude, esconde-esconde. Se vocês perceberem, são brincadeiras que todas as pessoas já fizeram, todas as pessoas já praticaram, as crianças, e mais antigamente, quando se podia brincar mais na rua, então eles usavam muito essas brincadeiras. Então vamos falar de uma brincadeira em específica que faz parte do folclore brasileiro. A amarelinha. Como que acontece a amarelinha? Quem aí já pulou a amarelinha? A brincadeira tradicional consiste em pular sobre um desenho riscado de giz no chão, que apresenta quadrados ou retângulos numerados de 1 a 10 e no topo a palavra céu em forma oval. Então a gente faz um desenho de X no chão e isso a gente brinca com os amigos, pulando os quadradinhos ou os retângulos. E todo mundo conhece essa brincadeira, já brincou, a gente faz isso com os nossos filhos, nós aprendemos com os nossos avós, por isso que eles são passados de geração em geração. E agora as crenças populares brasileiras, essas são muito interessantes, vocês vão conhecer e vão lembrar de alguma. Quebrar espelho dá 7 anos de azar. Quem aí acredita? Quem aí já ouviu falar? Geralmente a gente ouve falar das pessoas mais antigas. Se quebrou um espelho, pode ser que dê 7 anos de azar. Quer ver outra só? Ferradura de trás da porta para espantar o mal-olhado. Essa também é antiga. Geralmente colocava uma ferradura atrás da porta e o mal-olhado ia embora. Trevo de 4 folhas traz sorte, assim como o pé de coelho. Então essas são crenças populares, tá bom? Agora as festas folclóricas e brasileiras. Carnaval, folia de reis, o congado. E a festa junina, geralmente a gente conhece a festa junina e a gente nem sabe que ela é uma festa do folclore brasileiro. Festa em que se comemoram as colheitas. Por esse motivo, é sinônimo de mesa farta. Geralmente nas festas juninas tem muita comida, muita alegria. Por que se comemora a festa junina? Olha aí, porque é uma festa para comemorar as colheitas.
Agora vamos para as lendas. As lendas são também muito interessantes. Essa diversidade cultural deu origem a uma riqueza de histórias e de saberes. Dentre os personagens do nosso folclore, podemos citar, a gente tem a Iara, a gente tem a Mula Sem Cabeça, a gente tem o Saci Pererê, tem o Boto, entre vários outros. E cada um tem a sua lenda, a sua própria história. Então vamos falar da lenda do Curupira. O que o Curupira fala, o que ele quer dizer, o que essa lenda quer dizer? Que é um personagem de cabelo ruivo, olha lá a cor do cabelo dele, que possui os pés virados para trás, o pé é invertido. Assim, ao caminhar, consegue enganar alguém que pretende segui-lo, olhando para suas pegadas. Então, eles falam que o Curupira é muito inteligente, ele caminha para um lado e aí a pessoa procura para o outro, porque os pés estão virados, estão invertidos. Isso é uma lenda. E a gente tem uma lenda muito famosa, que é a lenda do Saci Pererê. Está entre as lendas do folclore mais conhecidas pelo povo brasileiro. Assim como a maioria dos personagens folclóricos, ele também é de origem tupi-guarani. O Saci está descrito como um menino negro, de short vermelho, olhem só a imagem, e com apenas uma perna. Além disso, ele usa um cachimbo e um gorro que lhe dá poderes mágicos. Então, ele usa o gorro para criar poderes. Então, o Saci é uma lenda muito conhecida no folclore brasileiro. Quem aí já não ouviu falar ou já não ouviu alguma história sobre o Saci Pererê? E você, conhece alguma história de folclore? Agora é a sua parte. Escreva em seu caderno um resumo de alguma lenda de folclore. Se não souber, você pode pesquisar. Claro que você pode conhecer, mas se você não estiver lembrando de nenhuma, se você não... pesquisa lá, pergunta para alguém alguma lenda sobre o folclore. E aí é só escrever no seu caderno. Tudo bem? Bom trabalho para todos vocês. E para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. E não se esqueça de inscrever no nosso canal no YouTube SMED-GV. Até a próxima aula!